Ontem à noite foi considerada um sucesso pelos coordenadores do movimento. Há uma demonstração de força que a população não esquece de toda essa história da Estrada do Colono. O passo seguinte será a recuperação do caminho para o tráfego de veículos. Por enquanto, a travessia só é possível a pé. Nós temos ainda problema de pontes, bueiros e valas que foram criadas, que, claro, ainda oferece uma certa resistência, mas que o trabalho que está sendo feito dentro possibilitará logo uma passagem. Já para o início da próxima semana? Imaginamos que sim. Quase 24 horas depois da reocupação da Estrada do Colono, a estratégia dos manifestantes começou a mudar. A mobilização política vai tentar reduzir os efeitos da reabertura à força. Segundo as lideranças regionais, a comunidade quer provocar o governo e não a justiça. A liminar, concedida em 86 para uma organização ambiental de Foz do Iguaçu, foi responsável pelos 3 fechamentos da estrada, inclusive o último, em 2001. Nós sofremos, evidentemente, com a força do Poder Judiciário que quer manter a estrada fechada. Agora, nós já mobilizamos a Casa Civil, informamos a Casa Civil há muito tempo e agora sobre a ocupação que a população fez. E estamos pedindo um pouco de paciência, que as autoridades policiais também entendam o drama que a população está sentindo, que é uma coisa mais de sentir mesmo do que de raciocinar. A adesão ao movimento cresceu durante o dia. São manifestantes de todos os municípios vizinhos ao Parque Nacional do Iguaçu, que montaram barracos para passar o final de semana aqui. Difícil vem agora, prefeito, é sustentar isso aqui aberto? Ah, sem dúvida, isso é um bom desafio. Não é para a liderança, é para a população local. Nós temos que ter a população, até porque esse embate que nós tivemos, né, agora na reabertura, só conseguimos em função da força que a população nos dá, da liderança inclusive, para a gente poder negociar, para a gente poder dizer em nome dessa população. No lado sudoeste da Estrada do Colono, a 20 quilômetros de Capanema, a mobilização está organizada e conta, em certos momentos, com até 2.000 manifestantes, aglomerados à beira do rio Iguaçu. A travessia é feita por 9 barcos que se revezam transportando as pessoas que passaram toda a tarde de hoje montando barracas no Parque Nacional. Levaram fogão e alimentos para vários dias. Até mesmo um transformador de energia à base de diesel e instalações elétricas foram montadas, demonstrando a decisão do movimento. Até o IBAMA liberar a estrada para nós, para ir e vir. Passados 2 anos e 4 meses desde que a estrada foi fechada, muito mato se formou. E nos 17 quilômetros que ligam ao lado de Capanema a Serranópolis, aproximadamente 10 buracos como este, que foram abertos na época, são as principais dificuldades dos moradores na tentativa de retomar a ligação. A balsa que fazia o transporte dos veículos antes do fechamento foi afundada em 11 de junho de 2001 pela Polícia Federal e Exército Brasileiro. E hoje é essencial para concretizar o ato de reabertura da estrada. A previsão é a balsa que foi afundada aqui desafundar. Hoje existem meios de se fazer isso, né? Então estamos nessa expectativa. O prefeito, que esteve no local a tarde toda, já entrou em contato com deputados para que tomem as providências de apoio. Do lado oeste temos o deputado Colombo, do sudoeste temos o deputado Assis, e agora eles logo mais vão estar em contato com o presidente da República, que vai estar em Chapecó, o presidente Lula, que certamente vai recebê-los para ver algumas ações aí de legalização, de derrubar essa liminar imediatamente para voltar à legalidade do funcionamento da estrada. Gente de todas as classes sociais estão unidas no protesto e pedem a reabertura para salvar a economia da região. Enfraquecemos muito por isso, porque a cidade de Capanema e o nosso interior, até aqui na Balsa, sofre muito com essa estrada fechada. Com a estrada aberta, daí o comércio fica por aqui, fica mais favorável, assim fica isolado, não tem... fica todo mundo trancado, não tem acesso nenhum. Cerca de 500 pessoas participaram da ação. O primeiro grupo chegou à entrada do caminho em Serranópolis do Iguaçu por volta de 11 da noite. Os funcionários da empresa de segurança contratada pelo IBAMA saíram sem resistir. Em menos de 1 hora, a Polícia Federal já estava no local. Os manifestantes formaram uma coluna, usando carros e um caminhão para bloquear o acesso. A Polícia Federal compareceu no local aqui para restabelecer a ordem, né? A situação está sob controle, mas há uma violação de uma determinação judicial por parte dos manifestantes, né?
porque a determinação judicial consiste justamente em que a estrada permaneça fechada. A estrada do Colono estava fechada desde junho de 2001, ordem da Justiça Federal. E há quase 2 anos, os moradores da região esperavam por uma solução negociada. A reabertura do caminho indica que a paciência se esgotou. Às 13h30 da manhã, a Polícia Federal foi embora. A madrugada fria teve fogueira e música. Os vizinhos do parque se revezaram na vigília, esperando o amanhecer do primeiro dia da missão de manter a estrada aberta. Como pastor, eu fico pensando, a gente deve se basear num decreto anterior. E o primeiro decreto em relação à natureza é que o homem deve dominar sobre a natureza, e não o contrário, né? Essa luta é uma luta incansável que nós pretendemos, de uma forma ou de outra, um dia chegar a ter novamente o nosso direito de ir e vir, que foi nos tirado, e é um direito que nos é consagrado, né? Nós estamos lutando, nem que fiquemos uma semana ali, mas nós queremos a estrada aberta. O recuo na madrugada de sábado foi estratégico. A desocupação da estrada do Colono pode acontecer a qualquer momento e será feita por agentes da Polícia Federal de vários estados, com apoio da PM, informou o diretor-geral do órgão. Inquérito policial aberto nesta segunda-feira vai tentar identificar os responsáveis pela ação. Os manifestantes que estiverem no local no momento da reintegração de posse serão presos. Eles podem vir fechar, nós abrimos de novo. A pedido do IBAMA, a Procuradoria-Geral da República prepara ações na Justiça contra os prefeitos de Medianeira, Serranópolis do Iguaçu e Capanema, vizinhos do Parque Nacional. Eles são acusados de improbidade administrativa, dano ao patrimônio público e formação de quadrilha. O deputado federal do PT, Irineu Colombo, também será denunciado por quebra de decoro parlamentar. A mobilização da polícia para fechar o caminho foi discutida nesta reunião hoje cedo. Comissões formadas por deputados estaduais e federais negociam com o governo alternativas para evitar um confronto tão perigoso quanto o registrado em junho de 2001. A disposição dos manifestantes é resistir. A população está se organizando, está buscando formar resistência para uma ação policial que poderá vir na região, e inclusive com estratégias paramilitares, e a gente está muito preocupado e poderemos inclusive ter um confronto aqui no caminho do Colono. A chuva do final de semana atrasou a recuperação do caminho. Faltam menos de 1.000 metros no lado sudoeste para a liberação da estrada. A balsa para a travessia de veículos começa a operar nas próximas horas. A saída é política jurídica. É o IBAMA apresentar uma alternativa de estrada que pode ser feito um acordo no processo judicial e aí extinguir o processo e ter uma estrada que atenda à média da população. O encontro de ontem à tarde entre prefeitos da região do Parque Nacional do Iguaçu, delegados da Polícia Federal e a Procuradora-Geral da República foi considerado um fracasso. Os representantes do movimento pró-reabertura da estrada do Colono saíram da reunião com menos de 24 horas de prazo para decidir entre a saída pacífica ou a resistência. As alternativas foram discutidas hoje cedo, numa assembleia em Capanema, onde milhares de pessoas estão concentradas. A comunidade do lado sudoeste da estrada optou pelo recuo. Nós vamos recuar, então, a população toda, as lideranças. Nós estamos recuando neste momento e de tal maneira para evitar, então, a violência que nós não desejamos, mas nós queremos deixar bem claro, o caminho do Colono é algo pelo qual nós daremos a nossa vida. Em algumas coisas houve discordância em relação à decisão, e vamos reavaliar toda a situação a fim de que possamos dar uma resposta à Polícia Federal. A tendência é de que esse lado mantenha a postura de resistir, prefeito? Eu imagino que sim, em função inclusive das manifestações que tivemos na tarde de ontem. A reunião marcada para as 3 da tarde de hoje em Brasília é a última esperança do movimento. Os deputados da bancada paranaense vão tentar convencer o IBAMA a manter a estrada aberta e evitar o confronto com a polícia. A vigilância à estrada do Colono aumentou nas últimas horas. Helicópteros do IBAMA e da Marinha sobrevoaram o caminho várias vezes.
Ontem à noite, a Polícia Florestal encontrou coquetéis Molotov numa mata próxima à estrada. Em Foz do Iguaçu, agentes da Polícia Federal estão prontos para a ação, que deve acontecer a qualquer momento. Com a autorização do governador Roberto Requião, grupos especiais da Polícia Militar vão participar da desocupação. A reintegração é certa, ela vai acontecer, a determinação judicial é clara nesse sentido. E a Polícia Federal não é dado de discutir a ordem judicial, apenas cumpri-la, e isso será feito assim que estejam presentes os requisitos para esse tipo de ação. Os últimos manifestantes deixaram as marcas da revolta. Colocaram fogo nas instalações do Ibama e derrubaram a antena do rádio. Cartazes colados no que sobrou da cerca revelavam a disposição da comunidade de continuar lutando pela reabertura definitiva do caminho. A Polícia Federal chegou no começo da tarde com cerca de 150 homens, carros de apoio, uma lancha e um helicóptero. 2 equipes da Polícia Militar participaram da operação. Foi a PM que detonou o artefato suspeito deixado na entrada do caminho. Na dúvida, nós resolvemos detoná-lo para até preservar a integridade dos nossos policiais. Uma promotora federal e o procurador-geral do Ibama acompanharam a reintegração de posse. Para promover aqui a perícia sobre, tanto do ponto de vista do dano ambiental, como do dano patrimonial aqui verificado. Na fase seguinte, obviamente, nós vamos exigir a reparação desse dano. Para o delegado da Polícia Federal responsável pela operação, o mesmo que comandou a desocupação da estrada em 2001, os manifestantes tomaram a decisão certa. Nós vimos negociando com os prefeitos da região nesse sentido. Para que não houvesse nenhum confronto, era preferível que deixassem o parque de maneira pacífica. Cumprido o mandado de reintegração de posse, a Polícia Federal fica na área por tempo indeterminado. A partir de agora, Ibama e Procuradoria da República vão tentar identificar, através de inquérito, os envolvidos na reabertura da estrada. A busca de responsabilização está na fase do inquérito. E agora vão ser oferecidas denúncias possíveis. Mas qualquer pedido de prisão anterior poderia inibir esse processamento mais tranquilo da questão. E não é o que se busca. A ideia é conseguir a retirada dessa população, a ocupação pela Polícia Federal do local e, a partir disso, sim, a promoção das responsabilidades cabíveis. No município de Capanema, o clima permaneceu tenso durante toda a quarta-feira. A balsa que foi retirada da estrada do Colono foi colocada em praça pública e a Polícia Federal tem mandado para apreender a balsa. Mas a comunidade passou o dia no local para evitar que ela fosse apreendida e destruída. A Associação de Integração Comunitária Pró-Estrada do Colono protocolou pedido para derrubar a ordem de destruição. Este homem ficou horas acorrentado na balsa como forma de protesto. Eu estou fazendo protesto sozinho em meu nome aqui, ó, para ajudar o povo aqui que está junto com nós aqui, ó. Eu quero que esse negócio fique para nós aqui, para futuramente nós abrir a estrada do Colono aqui. Apesar de terem deixado o local a pedido da polícia, os moradores de Capanema ainda não perderam a esperança de voltar a utilizar a estrada do Colono. Por que esse caminho tem que ser trancado para nós? Sim, em todos os lugares do Brasil que existe parques de preservação estão funcionando, e por que aqui em Capanema não pode funcionar? Mas nós não vamos sair daqui, que esse povo tem honra, nós não vamos sair daqui! A polícia sobrevoou o local e 24 homens da Polícia Federal de Foz do Iguaçu aguardam a ordem para prender e destruir a balsa.
Os manifestantes chegaram à noite e arrancaram o portão do posto do Ibama que fica na entrada do Parque Nacional. Homens que faziam a segurança do local acompanharam tudo sem reagir. Manifestantes começaram a quebrar o posto e tomaram o equipamento da nossa equipe de reportagem. A câmera ficou destruída. Hoje de manhã, manifestantes permaneciam na entrada do parque por onde passava a estrada. O posto do Ibama ficou parcialmente destruído. A polícia militar acompanha de longe a movimentação. A estrada do Colono cortava o Parque Nacional do Iguaçu, um dos patrimônios da humanidade. Ligava Serranópolis do Iguaçu a Capanema, reduzindo a distância entre os municípios de 200 para 17 quilômetros. A estrada já foi fechada 3 vezes. Na última, houve confronto entre moradores, Exército e Polícia Federal. A estrada do Colono estava fechada desde junho de 2001 por determinação da Justiça. Agora, os moradores da região querem liberá-la para a passagem de veículos, mas ainda não definiram quando farão isso. O povo precisa da estrada. É um desenvolvimento para os municípios, para todo. Uma economia muito grande, isso aí para o povo daqui. Agora há pouco, representantes do Ibama sobrevoaram a área ocupada para avaliar a situação. Funcionários do Ibama e policiais federais sobrevoaram a área invadida no Parque Nacional do Iguaçu. Eles constataram que pelo menos 3 quilômetros do antigo trecho da Estrada do Colono foram desmatados pelos invasores, um lugar onde a vegetação estava sendo recuperada há 2 anos. Os moradores da região estão concentrados nos acessos da estrada que ligava as cidades de Serranópolis, do Iguaçu e Capanema. Ontem à noite, durante a invasão, os manifestantes destruíram parte do posto do Ibama em Serranópolis do Iguaçu. Eles também tomaram o equipamento da nossa equipe de reportagem. A câmera ficou destruída. Desde 86, a estrada já foi fechada 3 vezes. Na última, houve confronto entre moradores, Exército e Polícia Federal. A Estrada do Colono estava fechada desde junho de 2001 por determinação da Justiça. Agora, os moradores da região querem liberá-la para a passagem de veículos, mas ainda não definiram quando farão isso. Temos que ter esse direito de ir e vir, então essa é a grande luta da população do oeste e do sudoeste do Paraná. A invasão ocorreu no mesmo dia em que um jornal da região publicou uma entrevista com o deputado Irineu Colombo, do PT. Ele teria afirmado que o presidente Lula apoiaria a reabertura da estrada. À tarde, o Ibama entrou na Justiça com um pedido de reintegração de posse. Em Brasília, a Polícia Federal mobilizou um grupo especial para fazer a desocupação da área, caso a reintegração seja concedida. Pretendemos somar forças com a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Exército, se for necessário, para a desocupação imediata da área. O sobrevoo feito de helicóptero por funcionários do Ibama e policiais federais sobre a área invadida no Parque Nacional do Iguaçu mostrou como os moradores da região estavam se preparando para tentar manter a estrada aberta. Pelo menos 3 quilômetros foram desmatados pelos invasores. Os moradores da região estão concentrados nos acessos da Estrada do Colono. A polícia acompanha a movimentação à distância. Na noite de sexta-feira, durante a invasão, os manifestantes destruíram parte do posto do Ibama. Eles também tomaram o equipamento da nossa equipe de reportagem. A câmera ficou destruída. Desde 86, a estrada já foi fechada 3 vezes, por decisão da Justiça. Na última vez, houve confronto entre moradores, Exército e Polícia Federal. O movimento conta com o apoio dos prefeitos da região. A população tem o objetivo de fazer a travessia entre o oeste e o oeste, porque essa é uma estrada que conta a história da colonização aqui, tem a história da população toda, em função disso que, obviamente, a população volta a ocupar novamente.
Os moradores afirmam que o desenvolvimento da região depende da estrada. Essa estrada aqui é a parte principal para nós ir a Capanema, nós temos que fazer 200 quilômetros, aqui dá 18. Tem a rodoviária aqui em Jardinópolis, que é 36 horários de ônibus por dia. E eu vivia bem com isso aí. Eu tinha o barzinho e a rodoviária junto, vivia bem. Depois fecharam, eu fiquei como? Eu tive que trabalhar de boia fria. A Justiça Federal acatou o pedido feito pelo IBAMA e determinou a reintegração de posse do Parque Nacional do Iguaçu. Nós pretendemos somar forças com a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Exército, se for necessário, para a desocupação imediata da área. Do lado de fora do Parque Nacional, pela manhã o grupo que invadiu a área queimou pneus e derrubou árvores. No fim de semana, a guarita que fica no posto do IBAMA foi destruída. Moradores da região ergueram barracos e desmataram a vegetação que tinha sido plantada na estrada do Colono. Eles querem a reabertura da estrada que ligava Serranópolis do Iguaçu a Capanema e reduzia a distância entre as cidades de 200 para 17 quilômetros. A população tem o objetivo de fazer a travessia entre o oeste e o sudoeste, porque essa é uma estrada que conta a história da colonização aqui, tem a história da população toda, e em função disso que, obviamente, a população volta a ocupar novamente. O Parque Nacional do Iguaçu é patrimônio da humanidade. O IBAMA considera a invasão da área uma agressão ao meio ambiente. Nós estamos fragmentando o Parque Nacional em 2 parques. E as estradas, as rodovias são sabidamente conhecidas pelo seu impacto que causam, tanto para a fauna quanto para a flora. No sábado, o IBAMA conseguiu na Justiça Federal a reintegração de posse. Hoje de manhã, a Polícia Federal informou que vai cumprir a ordem de reintegração de posse. Está esperando a chegada de policiais de Brasília, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora falta definir uma data para desocupar a área. O grupo que invadiu o parque já destruiu toda a vegetação nos 17 quilômetros da estrada do Colono. Hoje, em Serranópolis do Iguaçu, moradores da região derrubaram árvores e queimaram pneus. No fim de semana, montaram barracas e destruíram a guarita do posto de fiscalização do IBAMA. A Polícia Federal prepara a desocupação. Policiais de outros estados vão se concentrar em Foz do Iguaçu e definir a estratégia para retirar os invasores. A Polícia Federal informou que vai contar com a ajuda da PM para cumprir a ordem de reintegração de posse, mas não revelou o número de policiais que será usado durante a desocupação da área. A data da operação ainda não foi revelada. À tarde, prefeitos da região do Parque Nacional do Iguaçu se reuniram na Polícia Federal em Foz. Não vou dizer que chegamos a um consenso, até porque são propostas que a população local vai ter que nos dizer o que pensa sobre a proposta feita especialmente pela área de segurança e pela área jurídica, não é? Que tem o Ministério Público. Portanto, não gostaria de antecipar o resultado em função do acordo que nós firmamos e que só falaríamos depois que a população local se manifestasse a respeito da questão da segurança, da ocupação ou da desocupação. Ontem à tarde, em Foz do Iguaçu, os prefeitos tiveram uma longa reunião na sede da Polícia Federal. Na saída, não quiseram divulgar a proposta que vai ser apresentada ao grupo que invadiu a estrada do Colono. Não gostaria de antecipar o resultado em função do acordo que nós firmamos e que só falaríamos depois que a população local se manifestasse a respeito da questão da segurança, da ocupação ou da desocupação. A vegetação que cobria os 17 quilômetros da estrada já foi destruída. Em Serranópolis do Iguaçu, os moradores da região derrubaram árvores e queimaram pneus. Várias barracas foram montadas na entrada do caminho ao lado do posto de fiscalização do IBAMA, que foi destruído durante a ocupação. A Polícia Federal prepara a desocupação. Policiais de outros estados vão se concentrar em Foz do Iguaçu e definir a estratégia para retirar os invasores com a ajuda da Polícia Militar. Não foi revelado o número de policiais que vão cumprir a ordem de reintegração de posse e nem a data da operação. Os moradores que invadiram o Parque Nacional em Serranópolis do Iguaçu ergueram mais barracos e bloquearam a estrada com terra e pneus. Toda a vegetação que cobria os 17 quilômetros da estrada do Colono foi destruída.
Em Capanema, há um número maior de pessoas no acampamento montado à beira do rio Iguaçu. Estão construindo uma balsa para atravessar o rio. A Justiça Federal já mandou a polícia apreender e destruir a embarcação. A Justiça e a Polícia Federal deram prazo até o meio-dia de hoje para que os moradores da região saíssem do Parque Nacional do Iguaçu, mas eles decidiram que vão permanecer aqui. Policiais do Paraná e de outros estados estão se reunindo em Foz do Iguaçu para fazer a desocupação da área. Poderão encontrar resistência. Ontem, a Polícia Florestal apreendeu 15 coquetéis Molotov a poucos metros do acampamento em Serranópolis do Iguaçu. Os coquetéis são explosivos e de fabricação caseira. A Polícia Federal mostrou ontem as bombas de fabricação caseira apreendidas perto do acampamento em Serranópolis do Iguaçu e avisou que se os moradores não deixarem a área, a reintegração de postes será cumprida esta semana. Vamos fazer também pensando numa diminuição total, no máximo possível, do risco para a integridade física daquelas pessoas. Os moradores da região que invadiram o Parque Nacional do Iguaçu decidiram recuar. Eles dizem que não têm condições de enfrentar a polícia numa desocupação. Prometem retirar todos os barracos e sair do parque até hoje ao meio-dia. Nós analisamos, se acontecesse algum incidente, ou de uma criança machucada, ferida, ou quem sabe uma convulsão maior, obviamente não seria muito ruim para a população local. A invasão trouxe a Foz do Iguaçu o presidente do IBAMA. Nós vamos continuar conversando e sugerindo alternativas para a população, como desde a educação ambiental até a agricultura orgânica e outros projetos que se ampliarão agora com a Itaipu Binacional. A estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu, amanheceu vazia. Antes de sair, os invasores queimaram 2 casas e derrubaram uma das torres de comunicação do IBAMA. Eles ficaram acampados durante 4 dias, nos 2 lados da estrada, em Serranópolis do Iguaçu e Capanema. Os últimos barracos foram retirados pelos moradores hoje cedo. Até mesmo a balsa que estava sendo construída para fazer a travessia do rio Iguaçu foi levada. Os manifestantes já tinham derrubado todas as árvores plantadas pelo IBAMA na estrada do Colono. Há 4 dias acampados no Parque Nacional, moradores trabalham na construção de uma balsa para fazer a travessia do rio Iguaçu. A Polícia Federal mostrou as bombas caseiras, apreendidas perto do acampamento em Serranópolis, e avisou que se os moradores não deixarem a área, a reintegração de posse será cumprida esta semana. Os moradores da região que invadiram o Parque Nacional do Iguaçu decidiram recuar. Eles dizem que não têm condições de enfrentar a polícia numa possível desocupação. Prometem retirar todos os barracos e sair da área até o meio-dia de amanhã. A decisão foi tomada em reuniões realizadas em Capanema e Serranópolis do Iguaçu. Nós analisamos, se acontecesse algum incidente, ou de uma criança machucada, ferida, ou quem sabe uma convulsão maior, obviamente não seria muito ruim para a população local. O presidente do IBAMA está em Foz do Iguaçu. Nós vamos continuar conversando e sugerindo alternativas para a população, como desde a educação ambiental até a agricultura orgânica e outros projetos que se ampliarão agora com a Itaipu Binacional. À tarde, a Polícia Federal foi cumprir a reintegração de posse. Mais de 80 homens estiveram na estrada do Colono. A entrada do parque está isolada, porque a polícia tem informação de que foram espalhados explosivos na área que estava ocupada. Policiais suspeitaram que este pacote deixado no começo da estrada teria material explosivo. O pacote foi detonado. Para evitar qualquer aborrecimento posterior, nós resolvemos detoná-lo. Antes de deixar o Parque Nacional, os moradores destruíram todas as obras que o IBAMA havia feito em Serranópolis do Iguaçu. Esta casa teve as paredes derrubadas e em seguida foi incendiada. Também atearam fogo no posto de fiscalização do IBAMA. Foram arrancados muros, cercas, uma antena e a guarita.
O IBAMA ainda não calculou o valor do prejuízo que será cobrado na justiça. Ninguém pode ficar impune, não se pode destruir um patrimônio público como assim se fez, um bem da humanidade, e ir para casa dormir. O acampamento com mais de 30 barracas foi montado na entrada do Parque Nacional em Serranópolis do Iguaçu. Um ônibus e um furgão bloqueiam o acesso à Estrada do Colono. Os moradores da região deixaram o local ontem, temendo o confronto com a polícia. Os policiais federais também montaram um acampamento no outro lado da estrada em Capanema e devem ficar por tempo indeterminado. Hoje cedo já havia sinais do incêndio provocado pelos invasores. Representantes do IBAMA estiveram ontem no local para prejuízos. 2 casas foram queimadas e mais de 50 mil mudas de árvores arrancadas durante a ocupação. Os manifestantes também destruíram uma guarita, muros e uma torre de comunicação. A situação aqui na cabeceira do caminho do Colono é de muita expectativa, porque desde que a estrada foi reaberta no último sábado, existe agora a expectativa de que a Polícia Federal venha até o local para cumprir um mandado judicial da Justiça Federal para a reintegração de posse aqui do Parque Nacional. Por isso montaram várias barreiras na estrada e justamente na entrada do Parque Nacional uma outra barreira com fogo inclusive. A informação de que dos 17 quilômetros da estrada, pelo menos 5 quilômetros já foram restaurados pelos ocupantes. A gente percebe, logo na entrada da guarita, também várias bandeiras. As bandeiras do Brasil, do estado do Paraná e dos 3 municípios aqui da região. Do lado esquerdo da estrada, várias barracas. Pessoas acampadas nesse local prometem resistir a qualquer custo numa possível chegada da Polícia Federal neste local. A senhora veio aqui com é sua filha? É minha filha e meu filho, filho. E veio com a criançada. Se precisar fazer barricada... Nós estamos juntos. Mas e se vierem os federais todos armados? Nós estamos aqui, né? Para ajudar para ter nossa estrada aberta. E será que a estrada fecha de novo? Acho que não. Por nós não vai fechar. Se depender do povo aí? Depender do povo não vai fechar. O bar estava fechado antes? Estava fechado. Não tinha movimento nenhum. E agora voltou o movimento aí? Agora voltou, por uns 2, 3 dias aí, até que não fecha a estrada, né? Se não fechar, tá tudo fechado, o campo, tudo. Futebol suíço que tinha tudo, e tá tudo fechado. Enquanto isso, várias questões também estão sendo discutidas acerca do caminho do Colono. A solução é uma só, a solução definitiva para o bem do parque, para o bem da população. Porque não se trata apenas de uma abordagem ecológica, é multifatorial, ela é histórico-cultural, é uma econômico-desenvolvimentista, e a solução é a seguinte, que o IBAMA nos apresenta um projeto de estrada, seja uma picada de escoteiro ou seja uma autoestrada, mas o IBAMA tem que apresentar essa proposta, nós vamos nos autos na justiça, que é a possibilidade na ação civil pública, fazer um acordo. Vamos nos autos, façamos um acordo, e aí nós teremos uma estrada que seja possível e ambientalmente sustentável e viável. Essa é a grande solução. Pena que ainda não tivemos a colaboração dos órgãos competentes para que essa solução seja colocada em prática. Como seria uma estrada sustentável? É uma estrada que causasse o menor impacto possível e pudesse integrar os povos. Com cobrança de pedágio, inclusive? Então, aí depende. O órgão ambiental que teria que dar essa orientação para nós.